Boa tarde, turma, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um artigo de opinião, né? Como produzir um artigo de opinião. Vou começar retomando a aula passada, né? Destacando o que a gente viu na aula passada, da questão de coesão, coerência, da apresentação de argumentação, que um texto de opinião precisa ter uma opinião para ser apresentada, né? A gente conversou bastante sobre isso na aula passada e agora a gente vai fazer os exercícios práticos, não é? A gente vai pensar aqui, para começo de conversa, como diz o nosso material, esse material que vocês receberam aí que está impresso, a gente tem o texto e na sequência tem os exercícios para vocês fazerem. E eu vou trabalhar aqui com o texto no computador, já me adequando ao texto que a gente vai ler, que é um texto que trata da sustentabilidade. Então aqui a gente já vai deixar de imprimir o papel para poder seguir a orientação aqui de um mundo mais sustentável, né? Vocês vão ter que usar o material impresso que eu trouxe, não, porque a gente não tem computador para todo mundo. Mas, retomando aqui, se eu vou fazer um texto de opinião, eu tenho que pensar, né? Será que eu sou capaz de opinar? O que eu preciso para ser capaz de opinar? Argumentar, discutir? Que tipo de texto eu posso produzir a partir disso? Então, para eu fazer um artigo de opinião, primeiro a gente tem que ter opinião. E para a gente ter opinião, a gente tem que ter conteúdo. Então, a gente tem que ler muito, a gente tem que estar atualizado. E isso é fundamental para você ter argumentação no seu texto. Aqui, no nosso exercício, a gente tem um artigo de opinião que é por uma longa vida útil dos produtos. É um texto do professor Hélio Matar, que é doutor em engenharia industrial pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E ele é diretor-presidente também do Instituto Acatu, que trabalha pela sustentabilidade do planeta. E a gente vai ler esse texto juntos. E depois que a gente lê o texto, eu vou dividir vocês, tá certo? Em duplas. E vocês vão conversar com o colega, seguindo as orientações do exercício que vocês têm aí em mãos. A gente vai conversar, né, sobre essa questão de como construir a opinião, né? Vocês vão identificar isso sendo construído no texto do professor. Então a gente vai ver que o texto dele é um texto argumentativo, né? Que ele articula bem as ideias dele, ele quer passar o ponto de vista da tese dele, ele tem argumentos para defender isso, ele quer convencer o interlocutor deles, vocês vão percebendo tudo isso ao longo do texto, né? Ele deixa evidente a tese dele, a opinião dele. E a gente vai identificar, vai buscar nesse texto como que ele faz isso, como que ele deixa esse ponto de vista dele claro, coerente, que recursos ele utiliza. Então, quando vocês estiverem em dupla, eu vou pedir para que vocês identifiquem qual é o ponto de vista defendido por esse articulista, né? Qual é a tese apresentada nesse artigo, daí vocês anotam, seguindo aqui a orientação do exercício, né? Que está escrito aí para vocês. Eu quero que vocês citem um argumento, né? Cada um de vocês escolhe um argumento citado pelo Dr. Hélio, né? Para sustentar a tese dele. E aí, depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Pra gente ver se é isso mesmo, se vocês estão conseguindo identificar essa tese, esses argumentos. Depois vocês continuam em dupla, vocês vão refletir mais um pouco sobre a opinião do texto que a gente vai ler nessa aula. E aí nós vamos ver se a linguagem utilizada está adequada, se vocês acham que realmente ele conseguiu convencer o público que ele queria, né? Se ele conseguiu ter um poder de persuasão ali no texto, né? Se vocês se sensibilizaram sobre esse tema, se os argumentos utilizados pelo articulista ajudaram, né, a convencer vocês, não é? E aí vocês vão elaborar, então, a partir disso, vocês vão elaborar o texto de vocês, seguindo aquela orientação, então, que o artigo que a gente viu na aula passada tem que ter a introdução, depois a argumentação com a apresentação e a defesa do tema e a conclusão. Essa parte de como fazer a apresentação, com essa introdução, toda a defesa do desenvolvimento da argumentação e da conclusão, a gente já viu na aula passada. Lembra que a gente falou sobre isso? Mas se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar. E daí hoje a gente já está indo para a parte prática, né? Levando em conta agora que a gente tem esse tema e vocês estão vendo ali como que o texto foi defendido pelo autor, e a partir disso vocês vão criar o próprio tema. Ou melhor, vão usar esse mesmo tema e fazer um texto de opinião com a opinião de vocês, tá certo? E aí depois vocês vão subir esse material na plataforma de redação que vocês já conhecem, né? A gente vai para o laboratório de informática para vocês poderem subir esse texto lá, tá ok?
Então, a gente vai fazer aqui essa leitura do texto agora todos juntos, depois vocês vão ler sozinhos e vão partir para os exercícios, tá certo? E se tiverem dúvida, então me perguntem. Lembrando sempre, tá? Que a gente tem que ficar atento, tem que ler mais de uma, 2 vezes, às vezes até 3 vezes para identificar esses argumentos. Não pode ter pressa e nem preguiça, tá certo? Tem que ler e se não entender, volta no texto, a resposta vai estar lá no texto, tá bem? E a gente também depois tem que produzir o texto, né? Fazer um rascunho, depois passar limpo e aí jogar lá na plataforma, tá bem? Obrigada. Vamos partir então para a mão na massa.